Só confirmando, boa noite a todos. Só confirmando com as professoras, teremos classe para as crianças agora à noite. Ok, estamos fazendo um sinal positivo. Vamos orar por esse tempo, pelas crianças. Também aqui, né? Que sejamos edificados através do estudo da palavra. Então as crianças podem se posicionar ali atrás com os professores. O tio Caco está lá atrás organizando a fila. E as professoras, louvamos a Deus por esses irmãos, né, que se esforçam, dedicam tempo de preparar uma lição para as crianças, enquanto todos nós podemos nos concentrar muito bem aqui. Tem gente trabalhando lá em cima com as crianças. Tá bom, vamos orar por esse tempo, tanto da palavra de Deus aqui conosco, quanto do ensino das crianças. Deus, nós na Tua presença estamos e te agradecemos porque podemos te louvar como estamos fazendo nessa noite. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra, ela tem sido o centro do nosso culto e desta igreja. Eu te louvo porque essas crianças vão ouvir da Tua palavra agora, Pai. Usa a vida de cada professor no poder do Teu Santo Espírito, na sabedoria que vem do Senhor, capacita, dê paciência, e também nós clamamos ao Senhor que o Senhor venha agir no coração de cada criança, que a semente da Tua palavra possa germinar, frutificar para a Tua glória. Da mesma forma, nós também clamamos a Ti, que o Senhor nos abençoe aqui, os adultos, que diante do texto bíblico que nós iremos ler e meditar, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, que nossas vidas sejam impactadas e transformadas pela Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? As crianças podem sair com os professores. E eu já te convido de imediato, então, a abrir a sua Bíblia, se você está com ela aí, seja a sua Bíblia no papel, no celular, no smartphone, lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E nós faremos leitura então do capítulo 4, do versículo 12 ao 20, capítulo 4, do 8 ao 20, nós lemos e estudamos na semana passada até o versículo 7, então nós iremos do versículo 8 em diante até o 20 nessa noite. Então se você está nos visitando, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, e estamos fazendo uma exposição, versículo por versículo, até chegarmos ao fim. Tem sido uma grande bênção para nós, e hoje nós daremos mais um passo, estudando um assunto bem importante aqui. Nós avaliarmos e estudarmos nessa noite o coração pastoral de Paulo. Esse é o título da nossa meditação deste texto nessa noite, é o coração pastoral de Paulo. Paulo, logicamente, ele foi um grande apóstolo, Paulo foi um grande teólogo, ele foi um grande apologista e ele foi um grande defensor da fé. Agora, diante dessa mente apostólica, tão teológica de Paulo, nós agora conseguimos enxergar em Paulo, nesse texto, um Paulo, ser humano normal, de carne e osso, como eu e você. Nós conseguimos enxergar em Paulo aqui um coração pastoral, também amoroso. Nós conseguimos enxergar em Paulo um homem apaixonado pelas almas. Então Paulo não era um homem frio, só de teoria, inteligente, mas era um homem que entendia as suas limitações, era um homem como os outros, que tinha sentimentos, que tinha talvez frustrações, que tinha expectativas, como nós temos expectativas, e aqui se revela um coração apaixonado do apóstolo Paulo em relação à igreja da Galácia. E aqui nós chegamos a um ponto na carta que parece que Paulo está vivendo um ciclo daquilo que os pais vivem com os filhos no dia a dia. Nós temos o Isaac, que é o nosso filho, né, menor, mais novo, uns 3 anos e meio. Então os filhos têm várias fases, né? Uma das fases do Isaac agora é a dificuldade de comer. Então chega sempre na hora do almoço, na hora daquele prato de feijão com arroz e outras coisas, é uma grande luta, né? Mas dá uma bolacha recheada, um chocolate, é rapidinho. Você já conhece essa história, né? Então nós estamos naquela fase assim, chega na hora do almoço e aí, não quero comer, e se enrola,
e aí vira aquele estresse. Então, aquele sentimento, parece que toda refeição vem aquele sentimento assim de frustração, mas de novo ele não quer comer, de novo a gente vai ter que se insistir, e de novo ele vai ficar bravo, e de novo nós temos que colocar de castigo. Sabe aquele sentimento de frustração? E a gente tem vivido nessa fase do Isaac, isso aí, vem a frustração, e parece que Paulo, ele expõe toda a sua frustração com a igreja da Galácia. Depois, nesse ciclo, vem então o castigo. Primeiro a gente se frustra e tenta e ele não quer, então a palavra tem que ser mais firme, já engrossa o tom de voz, talvez você tenha que tomar uma atitude mais enérgica, ela não é assim. Então vai com a frustração, depois você tem que ser mais enérgico com o filho, e aí depois que passa aquele estresse que você de repente até já colocou de castigo, aí você senta, coloca no colo, e aí você tem palavras mais amorosas para dizer o porquê que você deu aquele castigo, e você está demonstrando então o amor àqueles filhos. Parece que nós enxergamos essa cena que nós vivemos dentro dos nossos lares com os nossos filhos em Paulo. Paulo parece que ele está ali no primeiro momento da carta com toda aquela frustração, com aqueles filhos desobedientes, e parece que há algo mais enérgico de Paulo em relação ao castigo, e agora ele vem com uma conversa mais amorosa, mostrando por que ele está falando tudo isso, mesmo que sejam palavras duras, mas ele está dizendo o porquê. Então é isso que nós enxergamos em Paulo nesse texto, e vamos ler então do versículo 8 ao 11 primeiramente, depois nós vamos lendo os outros até o 20, e eu quero destacar algumas coisas desse coração pastoral de Paulo, e eu gostaria que você acompanhasse junto comigo, e o primeiro deles é o diagnóstico de Paulo. Do versículo 8 ao 11, nós enxergamos o diagnóstico que Paulo faz da situação, da vida daquelas ovelhas e daquela igreja. Versículo 8 em diante diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Nesses primeiros versículos nós conseguimos ver que Paulo, ele tem muito claro, e ele está dizendo esse diagnóstico para aquelas ovelhas. Nem sempre nós gostamos de ouvir um diagnóstico pesado. Você já fez um exame médico, já te deu aquele frio na barriga, que você precisa pegar o resultado, e talvez o diagnóstico vai ser duro, e o doutor não pode esconder, ele precisa dizer a real situação, e Paulo, ele tem o diagnóstico, e ele fala o que está acontecendo, aonde que está o problema. Eu gostaria que você visualizasse esse diagnóstico então no texto. Nós conseguimos enxergar a expressão de Paulo num primeiro momento, ele deixa evidente a antiga vida que eles tinham, outrora, porém não conhecendo a Deus. Paulo está dizendo: vocês não conheciam Deus, a vida passada, antiga de vocês era sem Deus, sem conhecimento de Deus, sem temor a Deus. Vocês serviam outros deuses, que por natureza não são nada, nem outros deuses são. Aí, depois da vida antiga, Paulo vai dizer: vocês realmente se converteram um dia, mas, versículo 9, agora conheceis. Então aquele Deus que vocês não conheciam, vocês passaram a conhecer. Então vocês conheceram esse Deus, e também foram conhecidos por esse Deus. E aí nós podemos observar então, no terceiro aspecto aí desse texto, um retorno à escravidão. Então ele mostra a vida antiga, e aí eles se voltam para Deus, e agora eles retornam para a vida antiga. É isso que está acontecendo. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Paulo está então mostrando como esses homens e essas mulheres viviam, agora voltando a uma velha vida. Este é o diagnóstico, está aqui o problema de vocês. E quantas pessoas precisam receber esse diagnóstico? Talvez elas falam em Jesus, elas vêm na igreja, elas levantam as mãos, elas cantam um hino, mas elas têm um problema muito sério.
Quem olha parece, é um cristão, mas na realidade ela vive os rudimentos de uma religiosidade. Aqui Paulo cita algumas questões que são bem peculiares daquela época, principalmente dos judeus. Existiam o calendário judaico, meses, tempos, anos, várias coisas que os judaizantes, que eram um grupo da época, queriam que eles cumprissem tudo isso. Aí você talvez pense, André, mas isso aqui está um pouco fora da nossa realidade. Ninguém aqui está querendo voltar a cumprir um calendário, uma religiosidade judaica. É verdade. Mas outras coisas na igreja moderna se impõem muitas vezes, que são rudimentos carnais do mundo. E esse é um diagnóstico que nós podemos fazer muitas vezes de ovelhas doentes e perdidas por aí, que não conheciam a Deus, passaram a conhecer o Evangelho, mas hoje vivem escravizados por grandes rituais. Eu me lembro que muitos anos em Belo Horizonte, muitos anos atrás, surgiu uma moda lá em Belo Horizonte, que os cristãos começaram a fazer voto com Deus. Eu me lembro disso, as pessoas faziam um voto com Deus. E eu lembro que eu tinha amigos que faziam voto de não tomar Coca-Cola por um mês, porque ele precisava de um emprego. Então eu vou ficar um mês sem tomar Coca-Cola. Parece que você está botando Deus na parede, assim, Deus, eu tô me esforçando, eu estou fazendo um sacrifício. Em contrapartida, o Senhor me dá um emprego. O que é isso? Está vendo? Isso não tem a ver com as questões judaicas, mas são rudimentos do mundo, são coisas carnais, e nós queremos jogar com Deus. Eu me lembro de uma certa janta lá, que a pessoa não pegou arroz, e eu comentei, você não vai comer arroz? Não, eu estou fazendo um voto com Deus, o voto do arroz. Eu vou ficar 1 ano sem comer arroz, porque eu estou precisando de uma bênção de Deus. Aí você fica assim, meu Deus, o diagnóstico para essa pessoa é doente, é uma doença grave, mas está na igreja, canta os hinos, fala de Jesus, quem olha é evangélico, é cristão, mas está muito longe. Na realidade é uma doença na alma, nos conceitos, é uma doença na sua consciência. E Paulo está identificando tudo isso aqui. Eu conversando recentemente, ou essa semana, essa semana com uma pessoa, essa pessoa estava abismada, porque conheceu uma igreja que os pastores da igreja têm 2 cajados que trouxeram de Israel. Aí já começa assim, trouxeram de Israel o cajado, e ficam guardados em casa esses cajados. Aí quando Deus fala para esses pastores, esse domingo eu quero que você leve esse cajado para o culto, porque aí vai acontecer grandes coisas. Então o povo fica naquela expectativa, será que nesse domingo o pastor vai trazer aquele cajado de Israel? Se é uma idolatria o cajado, é uma idolatria o homem, é uma muleta, é um simbolismo. Isso não tem nada a ver com o evangelho da cruz, do sangue vertido, do perdão em Cristo Jesus, da salvação eterna, da esperança do retorno em Cristo, de arrependimento dos pecados, de obras mortas, não tem nada a ver. E esse casal conversava comigo e com a Sabrina assim, apavorados essa semana, apavorados, mais perto do que a gente imagina está isso. Uma conversa essa semana. Essas pessoas estão sendo escravizadas por esses rudimentos, eles guardam essas coisas. E aí Paulo termina essa sentença com um certo tom de frustração, versículo 11, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então o diagnóstico de Paulo é tão pesado, é tão duro, que ele agora está com um receio forte de que foi totalmente em vão a evangelização, foi totalmente em vão aquele discipulado, aquelas pregações, aquele ensino. Paulo está com receio que talvez eles nunca entenderam nada e nem salvos são. Mas Paulo, ele não está dizendo que é isso, porque Paulo não é Deus para dizer esse é salvo, aquele não é salvo. Ele expõe um receio do seu coração. É um coração pastoral. Às vezes eu confesso que nós como pastores, nós lidamos com pessoas que surge uma dúvida, a gente pensa, será que essa pessoa é salva? Porque a gente está ajudando, a gente está falando, e ela volta para o pecado, e ela não aceita o conselho, e a gente fica assim, será que foi em vão todo esse investimento de tempo nessa pessoa, todos os conselhos, tudo que ela ouviu? Mas a gente fica no receio, assim como Paulo, porque não somos deuses. Mas vocês estão enxergando esse coração de Paulo aqui. Há um diagnóstico de Paulo,
em relação às ovelhas, em relação aos membros, aos irmãos lá da Galácia. O que não seria diferente hoje, né? Nós, como pastores, e eu diria que um bom pastor, ele sempre ajuda as pessoas a fazer um diagnóstico real e preciso. Um bom pastor faz isso, ele ajuda as pessoas a fazer um diagnóstico real e preciso do seu coração e da sua vida. Pode ser dolorido, mas o bom pastor está sempre preocupado com isso. Não varrer a sujeira para baixo do tapete, não disfarçar, não criar uma capa de religiosidade, mas sempre fazer um bom diagnóstico da sua caminhada cristã. E aqui Paulo está fazendo isso com esses irmãos. Segundo aspecto que eu quero considerar com os irmãos, aqui de Paulo, desse coração pastoral de Paulo, é justamente então o apelo de Paulo, diante desse diagnóstico de Paulo, de uma vida antiga, que conheceram a Deus, que voltaram para rudimentos carnais, e Paulo expressa sua frustração. Agora Paulo então, ele passa a fazer um apelo. Versículo 12, você está com a sua Bíblia aberta? Vamos avançar mais um pouquinho. Diz assim a palavra de Deus: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Vamos parar aqui nesse versículo 12. Aqui, meus irmãos, Paulo muda o tom da sua voz, o tom do seu discurso, da sua fala. Ele muda o tom e a natureza aí do seu discurso. E três coisas nos chamam a atenção nesse versículo 12. Em primeiro lugar, ele é um pastor aqui, Paulo, que se identifica com as ovelhas. Vocês viram a expressão de Paulo? Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Paulo nivelou tudo aqui. Tem uns tiranos aí que acham assim: olha, eu sou pastor, cuida como fala comigo. Olha, parece que ele é melhor que os outros, ele é maior que os outros. E Paulo aqui, ele usa uma expressão de nivelamento: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Paulo está dizendo: olha, sejam como eu, abandonem esses rudimentos. E Paulo está falando aqui da fé, da crença, de crer no verdadeiro evangelho, de ser salvo pela fé. Seja como eu, porque eu também sou como um de vós. Eu também fui um judeu, eu também participei dessas coisas, eu também sofro tentações carnais de voltar atrás. Nós somos todos iguais, mas sigam o meu caminho. Mas ao mesmo tempo eu sou como vocês, eu sei o que vocês estão passando. Eu sei que a caminhada cristã é dura, eu sei que nós somos tentados a falhar na fé. Eu conversando com outro irmão essa semana, que abriu o coração e disse assim: eu tenho problemas, André, às vezes eu vacilo na fé. Quem não é tentado a vacilar na fé, na caminhada cristã? Todos nós somos. Eu gosto de ver aqui que Paulo, ele se identifica com essas ovelhas no apelo. Não é um apelo arrogante de Paulo, não é um apelo prepotente, não é um apelo tirano de Paulo, de uma tirania, nada disso, nada disso. Paulo se identifica com os crentes da Galácia, que agora ele queria que eles se identificassem com ele no mesmo amor, na mesma doutrina. E para Paulo, teologia e vida são os elos que devem mantê-los unidos. Em segundo lugar, nesse versículo 12, Paulo se demonstra um pastor que se humilha diante das ovelhas. E aí nós conseguimos enxergar então, nessa expressão de humildade de Paulo, ele fala assim, depois que ele nivela: eu sou como vocês, e vocês aqui sejam como eu. Ele vai dizer: irmãos, assim vos, tem uma palavrinha aí, mando, é isso? Ordeno, também não. Aqui tem uma palavra: eu vos suplico. Essa é uma expressão grega de submissão e de humildade. Essa expressão grega não é de quem está mandando, de quem está por cima, mas é de quem está por baixo e está pedindo. Eu gosto muito de ver esse coração de Paulo. Paulo poderia de repente dar um carteiraço apostólico assim: olha, eu sou apóstolo e eu quero ordenar vocês. Nada de carteiraço apostólico, olha, eu sou como vocês,
sejam como eu, mas eu entendo, eu sou como vocês. E agora, meus irmãos, eu suplico, Paulo tinha, meus irmãos, autoridade para ordenar alguma coisa como um pastor, como um apóstolo, se ele quisesse. Mas como um pastor sábio, Paulo deixa de lado a repreensão rígida, ríspida, e começa a usar então a súplica. Meus irmãos, entre nada menos de 10 palavras diferentes no idioma grego para pedir, a palavra deomai, ela encontra-se em mais elevada estima. Mais ou menos 10 palavras gregas existem para você pedir, suplicar algo, mas deomai é a mais importante de todas. E Paulo usa justamente essa. E ele demonstra uma grande humildade. Agora ele está suplicando. Como assim? Por favor. Ele não quer mandar nas pessoas, mesmo sendo um apóstolo, nada disso. A humildade em nada diminuiu Paulo, antes o enaltece. Então ele pavimenta um caminho para um relacionamento mais profundo com os crentes da Galácia. A humildade não é o despojamento da autoridade, é sua glória mais excelsa. Hernandes Dias Lopes usa essa expressão: a humildade não é o despojamento da autoridade, é sua glória mais excelsa. E aqui nós vemos esse coração humilde no apelo de Paulo. E por último, nesse apelo, ele é um pastor que anseia por relacionamentos mais profundos com suas ovelhas. E ele vai terminar o versículo: em nada vocês me ofenderam. Paulo não é um pastor que gosta de crise. Paulo não é um pastor que gosta de incendiar as coisas. Tem pessoas muitas vezes que são assim, né? De um probleminha, e aí supervaloriza aquele problema, superdimensiona o problema, numa faísca cria um incêndio. E Paulo poderia começar a usar um caminho assim de vitimização, porque olhando para o passado, pensando bem, outras vezes vocês já pisaram na bola, inclusive comigo, não só com a doutrina cristã, mas comigo. Mas é interessante nós observarmos que Paulo, ele deixa claro: em nada me ofendesse. Paulo está querendo dizer assim: está tudo limpo, está tudo limpo, entre eu e vocês e eu, nada de crise. E Paulo, ele se vale aqui do passado para estreitar esse relacionamento. Paulo não tem queixas quanto ao tratamento que aqueles irmãos dispensaram anteriormente para eles, nada disso. Ele quer restabelecer os laços, talvez estremecidos na cabeça de alguns leitores. De repente achavam que a coisa estava meio estremecida. Paulo disse: não, nada disso, e nada vocês me ofenderam, não se preocupem. Paulo é um pastor, Paulo não é um falso mestre, ele tem um coração pastoral vindo de Deus. Seu interesse é buscar o bem das ovelhas, não o próprio bem-estar. Ele anseia por relacionamentos profundos. Esse é o apelo de Paulo, é um apelo humilde, é um apelo que busca relacionamento profundo, é um apelo que nivela o pastor com as ovelhas. E eu fiquei meditando nesse texto e pensando como que é um grande exemplo para mim, que Deus me chamou para o ministério, para uma função pastoral, que é uma responsabilidade tão grande. E como é fácil nós sermos tentados a agirmos totalmente diferente, a fazermos um apelo ao povo de Deus num tom e numa postura totalmente diferente. Paulo é um grande exemplo. Ele faz um diagnóstico muito preciso. Agora o apelo de Paulo é cirúrgico, o diagnóstico preciso, o apelo é cirúrgico. E agora, vamos seguir, versículo 13 a 15, nós vamos ver então um coração grato de Paulo se derramando. A alma de Paulo vai então se desnudando diante daqueles irmãos, e a gratidão de Paulo vai ficando exposta. Versículo 13 ao 15, acompanhe comigo, diz a palavra de Deus: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Olha que interessante isso, né? Paulo está dizendo: a primeira vez que vocês ouviram o evangelho de mim foi por causa de uma enfermidade que eu tinha. E, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto.
Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo, ou seja, como vocês estivessem recebendo Jesus aqui entre vocês. O que é feito, pois, da vossa exultação? Ou algumas versões, se você tem uma NVI, essa palavra exultação é grande alegria, né? O que é feito dessa grande alegria de vocês em servir? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para me dar. Até aqui tá bom, depois nós seguimos do 16 em diante. É interessante nós olharmos aqui nesse trecho que Paulo tem como foco a gratidão. E gratidão pelo quê? Paulo tinha uma enfermidade, e os irmãos o trataram muito bem no momento extremamente difícil e delicado. E Paulo reconhece isso, ele faz questão. Paulo, durante a carta, está puxando a orelha, mas não é só puxão de orelha. Paulo também tem gratidão por coisas boas que aqueles irmãos fizeram, e a enfermidade está nesse assunto. Então, que enfermidade é essa? Alguns acham que isso está relacionado com um espinho na carne, que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo discorre sobre esse espinho na carne que Deus deixou ali para que Paulo não se vangloriasse, para que ele sempre dependesse da graça de Deus. Então alguns acham que é uma doença, e que talvez seria justamente isso aqui, né? Alguns defendem que Paulo foi, talvez essa doença tenha origem, né? Paulo foi contaminado por malária, nos pântanos infestados de mosquitos do litoral da Panfilha. Ficava ali próximo, existiam alguns pântanos perigosos, região muito úmida, muito mosquito, uma doença de espécie da malária. Alguns entendem que Paulo passou por ali antes, e chegando na Galácia ele estava extremamente doente. Outros então acham, e são mais específicos, apontando para um problema nos olhos de Paulo. Paulo tinha um problema nas vistas, e talvez ele tinha que ir lá na ótica do irmão Ildomar, né, para tentar, onde o irmão Ildomar trabalha, para tentar resolver esse problema nas vistas. Mas é muito evidente nas escrituras que Paulo tinha um problema. Vejam que as palavras posteriores ficam muito claras, né? Paulo diz assim: olha, a atitude de vocês foi tão positiva, foi tão legal, que se fosse possível vocês arrancaram o olho e colocar no meu lugar, eu acho que vocês fariam. Então fica muito pontual aqui essa doença nos olhos. Nós não sabemos muito bem o que era, se era decorrência dessa malária, se era o espinho na carne que Deus colocou em Paulo, nós não sabemos, né? O fato é que na conversão, lá em Atos capítulo 9 também, quando Deus resgata Paulo, ele fica totalmente cego. Deus deixa Paulo cego. E alguns acham que esse espinho na carne é um resquício dessa cegueira lá da conversão de Paulo. Mas abre a sua Bíblia, se você puder rapidinho ali mais para frente, capítulo 6, ainda de Gálatas, versículo 11. Vira aí uma página ou duas, você já está no capítulo 6, verso 11. Olha o que diz o texto: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Então Paulo já está encerrando a carta, e ele diz assim: observem como eu escrevi para vocês, com letras muito grandes do meu próprio punho, porque muitas vezes Paulo, ele precisava, na realidade, de um amanuense. O que era um amanuense? Era um escrivão. Nessa situação Paulo parece não usar, então ele se esforça, as letras ficam muito grandes, porque ele mesmo precisa enxergar o que ele está escrevendo. Então tudo isso revela o problema nas vistas de Paulo. Então essa era a enfermidade, e Paulo agora tem um coração muito grato. Paulo, ele tem uma gratidão a Deus. Veja que no versículo 13, a gratidão a Deus, ela fica implícita. Paulo reconheceu a soberania de Deus nessa enfermidade, porque Paulo diz assim: olha, vocês ouviram o evangelho por causa de uma doença. Nós não sabemos muito bem o que aconteceu, mas talvez Paulo passou por aquela região, e talvez pela enfermidade ele não conseguiu dar aquela passadinha rápida, né? Talvez Paulo, ele teve que ficar mais algumas semanas, ficar mais alguns meses para se recuperar. Mas aí, Paulo ficando mais alguns meses ali, aí Paulo evangelizou todo mundo, e ele ensinou todo mundo. Então Deus soberanamente se utilizou daquela enfermidade para a sua própria glória, para que Paulo pudesse ficar mais tempo ali
e pregar o evangelho para aquelas pessoas. Paulo não está dizendo que foi Deus quem colocou essa doença, não é isso. Mas Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós vivemos num mundo caído, e nesse mundo afetado pelo pecado original, existe também a doença. Todos nós estamos suscetíveis a surgir qualquer tipo de doença, e Deus é poderoso para usar isso para a sua própria glória. Você já parou para pensar nisso? E Paulo está reconhecendo tudo isso. Também ele reconhece a gratidão, além de a Deus, a gratidão aos Gálatas, versículo 14 e 15 que nós lemos. Paulo demonstrou gratidão pela maneira amorosa como os irmãos socorreram ele com honra, num momento difícil, como se fosse um apóstolo. Ele chega a dizer: vocês me receberam do mesmo jeito que se o Senhor Jesus aparecesse aqui, vocês iam receber com esse carinho. Tamanho foi o carinho, a honra e a alegria de vocês. Eu sou grato, é isso que Paulo está dizendo. Agora, irmãos, antes de eu passar para o próximo ponto, deixa eu só observar algo que eu entendo ser muito relevante para os nossos dias de hoje. Eu falei dos rudimentos do mundo, daquelas crenças erradas que escravizam as pessoas, isso tem muito por aí. E essa parte que nós lemos agora é uma parte que fala de enfermidade. Como tem conceito errado nas igrejas sobre enfermidade. Você já ouviu isso? Crente não pode ficar doente. É falta de fé. Você está orando pouco. Você já ouviu essas expressões? Você não deu o dízimo, por isso que você está doente. Meu Deus, você já ouviu essas coisas? Quanta aberração tem aí. E nós vivemos num mundo caído, nós ficamos doentes, nós sofremos. E a gente escuta tanta besteira, tantas coisas sendo ditas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E eu quero considerar 4 coisas rápido para mim passar para o próximo ponto. Eu gostaria que vocês visualizassem, depois posso passar isso para vocês divulgarem, porque isso precisa ser divulgado também entre as pessoas, né? Olha bem, a enfermidade, irmãos, 4 princípios eu quero compartilhar com vocês baseado nesse texto. A enfermidade pode sim ser um instrumento de Deus para a pregação do evangelho. Porque as pessoas enxergam a enfermidade só como: não, isso é do diabo, sai para lá, misericórdia. Calma, se aparecer uma enfermidade, Deus pode usar para a glória dele. Deus está no controle, Ele é soberano. E a gente já quer repreender. Não, repreenda em nome de Jesus. Mas Jesus tem propósito com aquilo, você está repreendendo. Está amarrado essa enfermidade, né? Você já ouviu isso? Calma. Tem que amarrar os planos de Deus. Para Paulo ali, Deus tinha planos com aquela enfermidade da evangelização. Segundo lugar, a enfermidade pode acometer um servo de Deus. Paulo diz: a minha enfermidade, vocês me receberam. Paulo era um crente fraco na fé, que não dava o dízimo, que tinha medo do diabo, que não sei o que, esse monte de coisa que falam por aí. Paulo era um apóstolo, era um homem de Deus, era um exemplo, temente a Deus, orava mais do que nós, eu acho. Tinha mais fé do que nós, sabia mais da palavra que nós. E agora Paulo, ele admite: eu fiquei doente, eu precisei de cuidados. Então isso já cai por terra aquela ideia de que crente não fica doente. Paulo ficou doente, ele não teve nenhum problema com isso. E ainda admitiu que Deus estava usando isso para a glória dele mesmo. Terceiro, a enfermidade pode ser uma tentação para pecarmos. Veja o que Paulo disse no texto ali: foi muito bom, vocês me receberam, Deus usou isso para que vocês ouvissem do evangelho, mesmo que isso fosse uma tentação para vocês. Paulo admite isso. Vejam, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo. Não, perdão, um pouquinho antes. Ele vai falar que a minha enfermidade na carne, que vos foi uma tentação. Primeiro foi uma tentação, mas no fim das contas vocês me receberam bem e foi tudo uma bênção. Mas Paulo admite, foi uma tentação para vocês. É uma tentação muitas vezes, a enfermidade, uma tentação para pecarmos, para nós murmurarmos contra Deus. Deus me abandonou, Deus não está comigo, por que apareceu essa doença? É uma tentação para a gente pecar? Claro que é. É uma tentação para nós murmurarmos, para nós desprezarmos alguém. Não, esse doente aí fica para lá, você vai me dar trabalho conviver com essa pessoa, vou ter que ajudar ela, vou ter que auxiliar. Não. Ou um julgamento indevido, é uma tentação quando a gente vê um irmão doente. Por que ele está doente?
Deve ter um pecado oculto por trás aí. Viu como a enfermidade pode ser uma tentação para nós pecarmos? A murmuração, o julgamento indevido. E Paulo disse: olha, eu sei que isso foi uma tentação para vocês, mas graças a Deus vocês me receberam bem, com carinho, com amor, cuidaram de mim com honra, e foi tudo uma bênção. E a enfermidade, meus irmãos, por último, pode ser uma oportunidade para se demonstrar socorro. E Paulo admite: vocês me socorreram, vocês me suportaram e cuidaram de mim até eu ficar bom. Se fosse possível, vocês dariam os próprios olhos, vocês deram a vida por mim no momento difícil da enfermidade. A enfermidade pode ser uma oportunidade de nós, como igreja de Cristo, demonstrarmos socorro, amor, carinho. Veja, quando nós pensamos em enfermidade, quando se fala em enfermidade no meio da igreja evangélica, muito está amarrado. Talvez a gente deveria estudar melhor esse texto, né? E pensarmos de maneira diferente. Então gostaria de abrir esse parênteses aqui em relação à enfermidade. Mas seguindo um pouco mais para o final do texto, Paulo, ele já falou aqui do diagnóstico preciso, não muito bom de se ouvir. O apelo dele foi um apelo nivelado, humilde, buscando relacionamento. Paulo desnuda o seu coração do passado, do cuidado dos irmãos, ele demonstra grande gratidão. Mas agora Paulo vai falar também da rejeição que ele sofreu. Vejam do versículo 16 ao 15. Você pode acompanhar comigo? Do versículo 16, ao verso 18. Diz assim a palavra de Deus: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam, algumas versões dizem assim, aqueles que bajulam vocês, né, que querem agradar vocês. Isso é a palavra obsequiam, né? Eles querem agradar, fazer favores para vocês. Então esses não os fazem de maneira sincera, mas querem afastar vocês de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Paulo está vendo aqui um ar de falsidade. Paulo estava percebendo uma rejeição por trás do que acontecia. Então, o quarto ponto, nós conseguimos ver nesse coração pastoral de Paulo que ele sente a rejeição. Paulo sente o peso da rejeição de um grupo. Então, a influência maligna dos falsos mestres na igreja da Galácia levou os crentes a mudarem radicalmente a sua postura em relação ao apóstolo. Talvez aquele carinho que existia anteriormente, até no cuidado da doença, agora eles já estavam meio ásperos, já estavam com um pé atrás, 2 pés atrás com Paulo. E Paulo estava sentindo: poxa, por que vocês mudaram? E Paulo vê que existiam esses judaizantes por trás, que ficavam bajulando um outro grupo, para que esse grupo não desse mais ouvidos à mensagem de Paulo, e não considerasse mais o apostolado de Paulo, mas agora ficassem ouvindo o que aquele outro grupo tinha para dizer, que era voltar aos rudimentos do mundo, aquelas práticas dos calendários judaicos, que isso não salva ninguém. Nós já estamos estudando isso há semanas em Gálatas. E Paulo sente então que tudo isso vai desembocar na rejeição ao apostolado dele, à pessoa dele. Então, 2 coisas eu quero destacar aqui nessa rejeição. Em primeiro lugar, Paulo é considerado inimigo por causa da verdade. Essa é a pergunta que Paulo faz aqui. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Então, Paulo, ele é considerado inimigo por causa da verdade. E às vezes, né, um líder, um pastor, ele pode sofrer rejeição porque ele simplesmente está dando um diagnóstico verdadeiro, à luz da palavra, e isso incomoda. Eu já fui ofendido por pessoas que eu estava tentando ajudar. Eu já fui acusado por pessoas que eu estava tentando ajudar. Eu já fui agredido por pessoas que eu estava tentando ajudar. Eu me lembro de um homem que eu, reunindo várias vezes com ele, né, a crise no casamento, o casamento se desfazendo, destruído, e o foco era a esposa.
Então, à medida que a gente ia se encontrando, eu comecei a tirar o foco da esposa e comecei a falar dele, e das coisas dele, das reações erradas dele. E chegou num ponto, um dia, nós sentados numa cafeteria, e ele começou a me ofender. E me ofendeu, eu lembro que eu voltei arrasado aquele dia para casa, de tanto que ele me ofendeu. Sim, chegou um ponto que ele ouviu várias coisas. Ele queria falar da mulher dele, que não prestava, e que o pastor falasse: é verdade, ela é terrível, eu não sei como é que você aguenta, você é um anjo. É isso que ele queria ouvir. Mas eu não queria falar da esposa dele, eu queria ajudar ele a avaliar as reações erradas, as motivações erradas do coração dele. E aquilo foi doendo, até que ele explodiu. Ele me ofendeu um monte, tá bom? Depois, no outro encontro, ele me pediu perdão. Eu falei: André, eu te ofendi um monte, me perdoa. Eu falei: tudo bem. Eu acho que Paulo estava com esse sentimento aqui, né? É a verdade do evangelho que eu estou expondo com carinho, com transparência, mas agora eu estou arranjando inimigos e rejeição por causa da verdade. Então, meus irmãos, muitas vezes, né, um pastor, ele é tratado bem até quando ele começa a falar o que a pessoa não gosta de ouvir. Quando o pastor começa a falar aquilo que a pessoa não gosta de ouvir, daí já nem trata mais bem o pastor, já nem cumprimenta na igreja, já senta lá no fundo com a cara emburrada. Não estou falando aí do pessoal do fundo, tá? O pessoal está todo mundo sorrindo lá no fundo, mas é verdade. Ou pode acontecer com um irmão em Cristo, um amigo, uma amizade, ou não é? É amigo da igreja, daí aquele irmão da igreja, não precisa nem ser um pastor, te fala algumas verdades importantes para te ajudar, daí você já pensa assim: vou me afastar. Segundo lugar, Paulo, ele é abandonado não somente por causa da verdade, mas por causa dos falsos mestres. Vejam que Paulo então vai dizer ali, que nós vimos aqueles que querem bajular, agradar vocês, eles não fazem isso de maneira sincera, eles querem afastar vocês da verdade, daquilo que eu ensinei para vocês, e eles querem afastar vocês inclusive de mim, e que vocês fiquem perdidos. Então os falsos mestres encheram os crentes da Galácia de elogios, bajulações, mas eram homens desonestos. Eles não tinham uma devoção real, um temor real a Deus. João Calvino, ele diz o seguinte: João Calvino diz que essa é uma estratégia comum a todos os ministros de Satanás. Todos os ministros de Satanás fazem isso, ao produzirem nas pessoas um desgosto por seu pastor, esperam depois atraí-las para si mesmos, e deposto o rival, assumem o seu lugar. Palavras de João Calvino. Porém, meus irmãos, o zelo do apóstolo Paulo não era um zelo hipócrita por aqueles irmãos. Paulo tinha um zelo sincero, não era como daqueles falsos mestres que tinham outros interesses por trás. Paulo tinha um zelo e um amor muito sincero. Esse zelo e esse coração pastoral de Paulo é demonstrado em Gálatas e também nas outras cartas. Vejam só, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3, se você quiser procurar, tudo bem, ou escuta o texto. Paulo escrevendo aos coríntios, que era uma igreja problemática, cheia de pecados, e Paulo demonstra esse zelo também, que não era um zelo hipócrita, era sincero. Paulo diz aos coríntios: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vejam que são palavras de Paulo que demonstram um zelo sincero e não um zelo hipócrita, como faziam esses falsos mestres que tentavam enganar essas pessoas. Então, o coração pastoral de Paulo vai cada vez se desnudando ainda mais. E por último, vamos para a parte final do texto, do versículo 19 ao 20, nós podemos ver então a agonia do apóstolo Paulo. Paulo, ele tem esse diagnóstico que ele já fez. Paulo tem aí um coração que sabe fazer um apelo sincero e humilde,
Nós já vimos, Paulo tem um coração grato, Paulo ele percebe a dor da rejeição, mas também Paulo, ele como um ser humano qualquer, ele não se acha um super-homem. Paulo ele sente realmente a dor, a agonia e o sofrimento e o peso de quem tem essa responsabilidade de conduzir um rebanho, de conduzir ovelhas. Então, no versículo 19 a 20, vamos ler, diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Paulo, ele sente uma agonia totalmente humana. Paulo não é um super-homem, de maneira nenhuma, e ele não se considera assim. Então, como é que era essa agonia de Paulo? Paulo aqui, no seu coração pastoral, tem uma agonia paterna. É a primeira vez e a única vez em todas as cartas de Paulo, nas várias cartas do apóstolo Paulo do Novo Testamento, que ele usa uma expressão tecnia, que é filhos no diminutivo, é filhinhos. Aí nós lembramos, quando falamos dessa expressão, do apóstolo João. João por várias vezes usa essa expressão lá no grego, que significa filhinhos. Olha que carinho. E é a única vez que o apóstolo Paulo usa essa expressão grega, não só em Gálatas, em todas as suas cartas. Então vejam, aqui há uma agonia paterna. Ele está sentindo uma agonia como se fosse o pai vendo o filho sofrer. Vamos ser sinceros, você vê o filho de outro sofrer, uma outra criança, uma outra pessoa sofrer, é uma coisa. Quando você vê o seu filho sofrer, a agonia é diferente. Vamos ser sinceros. A agonia é diferente. Você pode até sentir um pouco de pena, coitado. Mas quando é com seu filho, o coração sai pela boca, meu. Não é nada assim de sentir pena, né? Então veja que agora a expressão que o apóstolo Paulo está usando, ele está mostrando o seu coração pastoral, é uma agonia paterna. Não são estranhos que moram lá longe, se quiserem dar ouvidos, ok, se não quiserem, problema é de vocês. Não é isso. É um verdadeiro coração pastoral que sofre, que chora, que é como se fosse um filho. E Paulo usa essa expressão, meus filhinhos, é uma agonia de cunho paterno. E também é uma agonia intensa. Olha o que Paulo diz: por quem de novo sofro dores de parto. Eu nunca tive um parto, mas no segundo parto eu quase infartei. O primeiro eu perdi, cheguei lá atrasado, a Ana Beatriz já tinha nascido, lá em Belo Horizonte. Mas no segundo eu estava ali segurando a mão da Sabrina, e nos últimos minutos ela gritava tanto, eu pensei, ela vai morrer, sério. Eu não sabia se eu chamava o médico, mas se eu correr para chamar, eu vou chegar aqui, ela vai estar morta, porque era tanto grito do parto normal, era tanto sofrimento. Parto normal, ela é guerreira, 2 partos normais. Eu nunca presenciei um sofrimento tão intenso, tão perto. E eu fiquei assim, eu não sabia o que fazer. Eu achei que eu ia infartar. Até que do nada chega o médico, está saindo, corre, e aí, saiu. Que alívio, né, para todo mundo. Mas olha a comparação desse sofrimento de Paulo. Eu estou meio triste, assim. Não, o quadro que Paulo está pintando como pastor é de um sofrimento tão intenso, do tipo daquele do parto, e das mulheres daquela época, né? Não é o parto de hoje, que você, não senti nada, tirei selfie na hora do parto. Não, era daquela época, não tinha anestesia, não tinha, né, fotinho, nada na hora do parto. Era sofrimento. E Paulo diz assim, eu vejo vocês como filhos, a minha agonia é no nível paterno, e agora eu sofro como se fosse dores de parto, para que Cristo seja formado em vós. Então essa agonia de Paulo, ela também demonstra propósito. E qual que era o propósito? Até ser Cristo formado em vós.
É esse sofrimento intenso que eu fico agonizando, ele é tão intenso como se fosse dores de parto, porque eu quero ver Cristo sendo formado em vocês, que todos olhem para vocês, para a vida, para o testemunho de vocês, enxerguem Cristo Jesus em vocês. E eu sofro por causa disso. Que coração de Paulo, né? E também por último, essa agonia de Paulo é uma agonia de perplexidade com a imaturidade dos seus filhos. É aquele pai que está vendo a imaturidade do filho, ele fica assim, completamente perplexo. E Paulo não esconde a sua perplexidade. Paulo não diz assim, não, eu sei muito bem o que está acontecendo, deixa comigo, que eu sei como agir aqui. Não, Paulo admite. Essa expressão grega aqui de perplexidade é de paralisação. Paulo disse, eu gostaria de estar com vocês agora e falar num outro tom, mas eu não consigo. O fato é que eu estou boquiaberto, perplexo, parado, eu não sei o que fazer, eu estou surpreso. Esse era o nível da agonia de um coração de um pastor. Às vezes um pastor se sente assim, eu me sinto várias vezes assim. Várias vezes eu digo para Sabrina, eu não sei mais o que fazer. Eu já fiz isso, e já fiz as alternativas que eu não sei mais o que fazer. E a Sabrina olha para mim e diz assim, eu também não. Eu também não. Como é bom nós estudarmos coração de homens assim, né? Paulo foi um grande apóstolo, um grande teólogo, mas foi um grande pastor. E oxalá o Senhor nos ajude nessa igreja a termos presbíteros, pastores, líderes que se aproximem ao coração do apóstolo Paulo. Mas oremos para que o Senhor também nos dê uma igreja madura, que não gere perplexidade, né? Que não gere agonia nos pastores. Uma igreja que seja madura, que ame, que escute o diagnóstico dos seus pastores, porque é para o bem, para que haja mudança e transformação. Eu quero encerrar com algumas palavras do John Stott. John Stott, ele tem algumas palavras nesse sentido que me chamam muito a atenção. Eu quero encerrar com essas palavras. É um teólogo, John Stott. Ele fala o seguinte: o que deveria importar ao povo não é a aparência do pastor, mas se Cristo está falando por intermédio dele. E o que deveria importar ao pastor não é a boa vontade das pessoas, mas é se Cristo está sendo formado nelas. A igreja precisa de gente que, ouvindo o pastor, ouça a mensagem de Cristo. E de pastores que, trabalhando entre as pessoas, busquem a imagem de Cristo nelas. Apenas quando o pastor e a congregação mantiverem assim os olhos em Cristo, só então o seu relacionamento mútuo vai se manter sadio, proveitoso e agradável ao Deus Todo-Poderoso. Eu estava pensando essa semana como um pastor e pensando na nossa liderança e pensando na igreja, nos irmãos. Será que temos sido uma igreja assim? Se não, é tempo de nós nos arrependermos, de mudarmos, para que o Senhor seja glorificado entre nós. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado por esse texto de Gálatas, pela vida do apóstolo Paulo. Muito obrigado porque o Senhor deixa e deixou nas Escrituras de maneira tão clara um coração pastoral tão genuíno, sincero e temente a Ti, que nos serve como modelo, como inspiração. Ajuda-nos, Pai, aqui nessa igreja, como líderes, pastores, presbíteros, a termos um coração assim como o apóstolo Paulo. Nós admitimos nossas fraquezas,
nossas limitações, nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, pela obra do Teu Espírito, a mudarmos. Clamamos, Deus, e suplicamos a Ti por misericórdia também em relação à igreja, os membros, todos que têm frequentado esse local, o convívio dessa igreja. Que o Senhor traga maturidade a todos, Pai. Nós clamamos, Deus, que a imagem do Teu Filho Jesus seja formada em todos. Que as pessoas aqui nesse local estejam com seus ouvidos inclinados a ouvirem seus líderes, pastores e o diagnóstico da Tua palavra. Que não venham perseguir por motivos espúrios seus líderes, ou falar mal, ou fofocar. Nos ajuda, Pai, a crescermos para a Tua glória. Somos todos iguais neste lugar, Senhor. Nos ajuda e usa-nos na vida um do outro, Pai, a completarmos essa carreira, essa jornada até a volta do Senhor Jesus Cristo. Estejamos prontos, aguardando o Senhor. É o que nós te pedimos, Deus, e assim somos gratos e oramos no nome precioso, eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém.